E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Finalmente, chegou o grande dia do debut do grupo Le Sserafim, o novo grupo da Source Music com a Hybe Labels. Eu tô muito ansioso, né? Porque eu acompanhei todo o pré-debut do grupo, então eu tô muito ansioso para ver o que a Kazura, a Chunho, a Garun, a Sakura, a Yujin e a Yuntai vão nos entregar nesse lançamento, né? Eu achei todo o contexto do grupo e todos os teasers bastante simbólicos, me chamaram bastante atenção, principalmente também desse fato de Serafim, né, ser um anjo de 6 asas, então a simbologia. Então eu tô bem ansioso para ver o que elas irão nos entregar agora aqui nesse debut. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, vamos submergir pelo debut do Le Sserafim, um grupo que eu acredito que tenha um grande potencial. Vamos lá. Boa. Sintetizadores. Legal o ritmo. Ei. O mundo é imperfeito. Esse BPM da música dá super uma vibe de rave, né? Uma rave mais psicodélica. É uma intro, né? O mundo está me julgando. Ui! Obrigado quem disse saúde. O ritmo da música é bem intenso, né? Parece que tá te levando por uma viagem. Não vou cair. Não irei cair. Porque eu não tenho medo. I'm fearless. Ó, já temos a coesão lírica, né? Aqui tá dizendo que o mundo tenta me colocar pra baixo. O mundo tenta só ver as partes ruins de mim. Mas eu não tenho medo. Eu não vou desistir de seguir os meus objetivos por conta do externo, por conta do que a sociedade diz. Eu quero ter o mundo por completo. Caramba, é uma faixa com influências psicodélicas, né? E de música eletrônica. O mundo é minha ostra. Aqui a gente já tem assim, ostra, né? Lembra uma das faixas, não sei o nome, alguma coisa The Great Mermaid, né? E também temos Fearless aqui, que é a faixa título, né? Cara, adorei a intro. Realmente parece que tá te levando por uma viagem e você fica. Hey! Legal esse baixo. Primeira vez que eu vejo um clipe de K-pop que tá aqui na academia. Garam. Ela é muito linda, né? Pelo amor de Deus. Chuhan. Eita, ela falou I am new bitch. I'm the next one. Uou. A Kazuha botando pra ferver. Legal as transições. Um pop alternativo, né? E esses tons de baixos e ritmos fragmentados ficaram bem legais. Ó, eu não tenho medo. Yuntai! Ei! Ei! Sakura. Refrão da Sakura. Ei. Ah, era do teaser essa parte. Ei.
Eugene. Caramba. Eu achei que pelos teasers a faixa seria um pouco mais agressiva do que eu imaginava, mas realmente é um pop alternativo, né? Bem legal. Eu achei que elas viriam com uma proposta um pouco mais agressiva na sonoridade, né? Por conta dos visuais, que eu achei um pouco agressivos, assim, intimidadores. Mas não, elas vieram super leves, super vibrantes. Achei bem legal isso. E elas estão lindas e adorei que o videoclipe começou na academia. Uou! Os efeitos de milhões. A Kazura. Ela é a rapper? Da hora essas influências do punk tímidas na produção. Gostei. Ei. Garan. Ei. Legal, entrou agora percussão na música. Cara, o refrão é muito catchy. E vai ficar na cabeça das pessoas isso. É um ponto da música que fica bastante. É muito fácil de se memorizar isso. Legal. Não, a coreografia acompanhando a linha de baixo. Nossa, vamos voltar nisso. Pelo amor de Deus. Olha isso. Acompanhando a linha de baixo, cara. Que foda. Nossa, meu Deus. Que voz, Eugene. Uou. Chunhon. Ei. 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 Kazuha. Garan, eu sou destemida, né? Realmente mostra isso, né? Eu acho que é por isso que também eles passaram esse conceito de academia, né? Eu acho que eles queriam passar tanto esse destemido de externamente, né? Tipo, essa intenção de ser forte. No sentido, que externamente não estou aqui na academia e tudo mais, mas também internamente, no sentido de você ter esse fogo interno e esse fogo externo, né? Que uma coisa influencia a outra. Cara, eu gostei. Sendo bem sincero, eu achei que o videoclipe seria completamente diferente. Por causa do teaser número 1 que saiu, eu achei que seria uma outra vibe. E acabou que seguiu um outro caminho que eu não esperava. Porém, eu gostei do conceito. Eu gostei do som de baixo, desses ritmos fragmentados. É uma música pop alternativo com algumas influências do punk ali na sua sonoridade. Então, eu gostei bastante. E justamente, dando continuidade lírica a The World is a Oyster, essa música fala que elas são destemidas e que elas não têm medo de seguir os seus sonhos justamente por essas influências externas do mundo e por erros passados das mesmas, né? Tem gente que erra e tem medo de tentar coisas novas ou fazer alguma escolha. Então aqui elas estão falando que independente de tudo que elas já passaram, elas são destemidas e elas vão continuar sendo destemidas. Então isso é muito legal. Eu acho que teve tempo de tela para todas as integrantes. Eu gostei da divisão das lines. Eu achei que cada uma teve um tempo, não focou só em uma integrante. A gente conseguiu ver todas as integrantes bem. Então isso é um ponto super positivo. Eu acho que muitas pessoas como eu vão ter essa primeira impressão que o MV poderia ter sido um pouco mais
bem investido, né? Principalmente sendo da Hybe, eu acreditava que a gente teria um pouco mais de visuais e de, como posso dizer, também de cenários diferentes, né? Ficou muito em dois cenários específicos. Eu acredito que muitas pessoas vão sentir falta na música de um ponto impactante, mas eu acredito que só de não ser uma música que mistura vários gêneros e traga algo mais experimental já se salva, porque por mais que as pessoas possam achar que talvez não seja uma música tão impactante, ela traz sua coesidade e ela casa muito também, ela traz uma vibe mais soft, é um pop alternativo mais tranquilo, né? Mas justamente casa com essa simplicidade que o MV passa, por mais que não tenha tantas coisas no MV, casa perfeitamente também com esse conceito que elas apresentaram nos teasers, né? Que é deu um clima mais leve pra música, né? Você pensa que eu sou frágil? Blue Frame. E a linha de baixo continua. E ei. É claro que teríamos uma faixa com as influências do disco, né? Eu adoro como essa atmosfera, esse ritmo da música, ele começa bem lento, os instrumentos vão se apresentando e a música vai crescendo. Olha isso. Aqui só tem percussão embaixo. Olha agora. A progressão da música vai aumentando. Ei. Esse tipo de instrumentação mais focada em percussão me lembrou o Ivy. Ei. Legal que em cada verso tem um elemento diferente na produção. É bem upbeat também. E algumas partes dá uma atmosfera muito misteriosa. Eu não posso deter o meu desejo. Ei! Os vocais das integrantes são bem limpos, né? Brilhando de uma forma intensa. Adorei a faixa. Assim, tá bem legal.
tá bem coeso sonoramente também com a faixa anterior. Realmente, eu acho que eu que pensei que elas viriam com uma sonoridade mais agressiva também. Mas elas também tá algo bem leve de se escutar. Bem legal. Liricamente falando, sabe quando essa expressão que a gente tem um fogo dentro da gente pra gente percorrer as coisas que a gente quer? Elas estão falando exatamente aqui. Isso aqui. Elas estão falando que elas têm um fogo azul dentro delas que não deixa elas ficarem paradas e que as fazem, mesmo em dias tediosos, quererem fazer elas seguirem os sonhos delas. É algo que não deixa elas simplesmente ficarem paradas, que elas nasceram pra correr, elas nasceram pra fazer as coisas, elas nasceram. Essa música passou intensidade com relação à vida. Então, isso é bem legal e realmente dá uma. A atmosfera da música dá. E os vocais das meninas dá justamente esse clima, né? De querer correr atrás do que é seu, das coisas que você gosta, né? Legal. Ei! 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 Oh, meu Deus! Eu estou vivendo minha vida, tendo tudo que eu queria, ou seja, eu batalhei por isso e agora eu tô num ponto em que eu conquistei as metas que eu queria até agora. E eu não vou desistir, porque renunciar não é nada. Não se meta comigo. Elas estão falando palavrão, velho. Nossa. Olha isso, elas são muito empoderadas. Eu não preciso de um amor. Eu acho que eu não sei o que significa retorcido em português, porque aqui eu tô vendo em espanhol. Mas elas estão basicamente falando que elas não precisam de um amor. Eu acho que, sei lá, um amor que as faça mal ou algo. Elas são a própria história de amor delas. Então tem essa história. Elas têm um amor próprio pra fazer as coisas. Elas eram bastante confiantes, né? Eu gostei disso. Elas vieram realmente chutando a porta, né? E aqui, esse gênero que elas estão fazendo é um gênero bem legal que eu vi pouca gente experimentando, que é o New Wave, que é um subgênero do rock. O New Wave mescla bastante ali o disco, mas é diferente do disco, com algumas influências do rock. Então isso é bem legal, porque o único artista que eu vi explorando dentro do K-pop New Wave, que eu me lembre, foi o Kid do Shine em Bad Love. É bem diferente aquela faixa. Então, vamos continuar. Ei. Submergido em um oceano. Legal esses sintetizadores. Com certeza tem algumas referências à Pequena Sereia dentro da letra, né?
Exatamente, eu não preciso de algum príncipe, eu sou minha própria história de amor. Legal, né? É você realmente ver as coisas fora da bolha do oceano, né? E quebrar alguns estereótipos por terra. É, legal. Elas estão explorando em cada faixa um gênero diferente, isso é bem legal. Bem legal. Ou, vocais. Hum, olha esse melisma, legal. Ei, uma vibe sintetizadores aqui, ok. Eu quero te ter fácil. Será que isso é um conto de fadas romântico? Nossa, que nota linda que ela fez aqui. Passa uma leveza. Legal, legal. Nossa, legal as harmonizações, né? É uma faixa science pop. Mas o que tá dando uma super diferença nessa faixa são justamente os vocais das meninas. Tá bem legal. E elas estão. É engraçado que na faixa anterior elas falaram que elas não precisam do amor. Elas têm o seu próprio amor. Porém, aqui, por mais que elas falem isso, elas também têm um pouco de curiosidade para viver isso, né? E liricamente falando, é exatamente isso que essa faixa tá dizendo. Elas têm essa curiosidade. Porque ela não quer provar, elas só sentem medo disso, dessa ideia. Elas estão falando bastante sobre realidades também, né? Questionamentos com relação a coisas reais. É uma produção bem linear. Ei. Eu acho que justamente eles deixaram essa produção um pouco mais linear, justamente pra gente poder ver os nuances dos vocais de todas as integrantes, de todas as 6 meninas. Isso é bem legal, porque as faixas anteriores tinham algumas propostas que a gente só conseguia ver em um verso ou outro alguns vocais das meninas, mas aqui a gente consegue ver na música completa. Isso é legal. Por mais que seja uma promoção linear, sabe? Não seja uma música diferente do que a gente tenha escutado, ela traz essa proposta. Pra mim vale já isso.
Viu, ó? Os melismas, é muito legal. Elas estão assustadas. Será que isso é o amor, o sabor amargo? Eu não quero prová-lo, eu só sinto medo. Se o amor é amargo, o amor é como... É como... Sour grapes. Uvas amargas. O amor é como uvas amargas, será? Então esse foi o debut do Le Sserafim. Eu tô bastante satisfeito, vou ser bem sincero com vocês. Eu tinha algumas expectativas, mas as minhas expectativas foram cumpridas aqui. As coisas que eu gostaria de observar, como as presenças, os vocais, o destaque para cada uma das integrantes foi feito aqui. Eu gostei bastante da sonoridade, porque realmente as meninas trouxeram alguns gêneros novos que a gente não costuma ver, né? Elas trouxeram New Wave, elas trouxeram elas trouxeram uma faixa também mais psicodélica, né? Com influências da música eletrônica, com uma progressão sensacional. Elas trouxeram uma faixa disco punk, então elas trouxeram bastante sonoridades assim diferentes e que elas podem se aprofundar futuramente. Eu acredito que aqui a proposta foi justamente elas se apresentarem e elas vieram com essa proposta de passar essa mensagem que elas são destemidas, porque por mais que a sonoridade tenha sido leve, eles não trouxeram essa atitude sonoramente, as meninas trouxeram em suas vozes. Então, eu achei isso bem legal. Tem músicas que elas falam palavrão, sabe? Então, elas chegaram chegando, né? Como a Yujin disse no seu teaser, ela quer mudar a indústria do K-pop. E pra mim aqui, deles não terem censurado esses palavrões aqui foi um ponto super diferente já. E deu um super charme pra música, porque realmente não esperava. E a Tidal pra mim, juntamente com Blue Frame, são os pontos mais altos do disco. E são as músicas mais fortes. A minha menos favorita foi Sour Grapes, por mais que ela tenha essa proposta que eu disse de destacar justamente os vocais das meninas, eu acho que eles poderia ter sido feita de uma forma que destacaria os vocais, mas também os instrumentais não seriam tão lineares, não seriam repetitivos. Eu não gosto muito de faixas assim. E as minhas favoritas, eu gostei muito da intro, The Words da All-Star, e achei o nome super criativo da faixa. Gostei de Blue Flame, gostei de Fillers, gostei de Great Mermaid. Não é que eu não tenha gostado de Sour Grapes, eu gosto da faixa, porém é a minha menos favorita como um todo. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. O que você achou do debut do Le Sserafim? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo comeback do Le Sserafim, que espero que seja o mais rápido possível. Muito obrigado e falou!